Palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos o versículo 8 até o versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos mais uma vez. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti com o desejo de ouvirmos a Tua voz. Fala-nos, ó Deus, ao coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, também a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. E assim, ó Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as cartas que nós temos lido desde o domingo passado, a carta à igreja em Éfeso, hoje a carta a Esmirna, são cartas que foram dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse, ou as igrejas que estavam localizadas na região da Ásia Menor. Mas essas igrejas não são apenas representando elas mesmas, mas elas representam toda a igreja de Cristo em todos os momentos da história até a vinda de Cristo Jesus. Uma característica dessa igreja de Esmirna é que o Senhor convida ela a ser uma igreja fiel. E é interessante porque a própria cidade Esmirna, ela tinha como uma característica própria dessa cidade ser conhecida como Esmirna a fiel, porque ela já desde muito tempo, antes do Império Romano se tornar uma grande potência mundial, Esmirna já era leal, já era uma aliada de Roma. E então Roma avançando em seu poderio e Esmirna sempre fiel e leal a Roma. Prova disso é de que já no ano 158 antes de Cristo, se construiu um templo na cidade de Esmirna em dedicação à adoração a deusa Roma. Então eles, de tão fiéis e de tão devotos que eram a Roma, eles mostraram e diziam: nós de fato estamos comprometidos com o Império Romano. Nós vemos depois no ano 26 depois de Cristo, quando o imperador começou a ser adorado, Esmirna foi uma das primeiras cidades a erguer um templo exclusivo para a adoração do imperador. Portanto, aquilo que se dizia de Esmirna ser uma cidade fiel, de fato era verdade, porque ela se devotava e era leal ao Império Romano. Mas nós nos perguntamos o que leva uma pessoa a ser tão leal assim? O que leva pessoas a se comprometerem com algo até o ponto de dedicarem as suas vidas por uma causa? Nós vemos, por exemplo, pessoas se dedicarem, se comprometerem em aliança umas com outras, dizendo: nós estamos aqui, aconteça o que acontecer, nós vamos caminhar juntos até a morte. Esse não é os votos que se fazem no casamento, dizendo: até que a morte nos separe, nós estaremos um ao lado do outro. Por que há pessoas então que se comprometem de tal forma? Porque há algo que move essas pessoas, uma verdade, que faz então com que elas considerem a própria vida inferior a ter que se desfazer desse compromisso, ou ter que romper esse compromisso. Nós vemos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo se despedia
da igreja de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo, se dirigindo aos presbíteros em Éfeso, ele diz que ele iria e saberia que diante dele esperava muitas aflições, prisões, perseguições, de cidade em cidade por onde ele percorreria. E o apóstolo Paulo então diz, no versículo 24, que, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, diante daquilo que Cristo havia feito por ele na cruz do Calvário, a verdade do evangelho, ele diz: eu me comprometo de tal forma com o evangelho de Cristo Jesus, com a pregação desse evangelho que me salvou, que eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele diz: eu estou pronto para dedicar a minha própria vida pela pregação do evangelho. Essa dedicação e essa lealdade era justamente aquilo que Cristo Jesus deseja para a sua igreja, e especialmente a igreja de Esmirna, a igreja que estava na cidade de Esmirna, uma cidade que era conhecida também pela sua beleza e pela sua riqueza. Se nós olharmos, por exemplo, aquilo que os historiadores antigos dizem, eles mostram que Esmirna era uma cidade extremamente bela, porque a vista que ela tinha era do mar Egeu, diante daquela cidade. Quem via, então, via aquelas construções à beira-mar, a brisa do mar que mantinha constantemente aquela cidade fresca, e então era agradável morar naquela cidade, uma cidade bela e uma cidade próspera ao mesmo tempo. E a igreja de Esmirna foi plantada nessa cidade. É interessante que nós não sabemos como que a igreja chegou a essa cidade. Talvez lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, se diz que haviam crentes ou judeus que haviam vindo da Ásia. Provavelmente então alguns crentes naquele dia, alguns judeus, ao se converterem, retornaram e levaram o evangelho. Ou talvez o apóstolo Paulo também diz, que ele pregou o evangelho a todas as cidades, e aí ele inclui especialmente a região da Ásia, dizendo: eles ouviram o evangelho. Mas nós sabemos de fato que a igreja estava lá. Quem especificamente plantou aquela igreja, nós não sabemos, mas o que nós sabemos era de que essa igreja era uma igreja que padecia, sofria dificuldades, mas estava também sendo ao mesmo tempo fiel a Cristo Jesus. E esse é o convite então que as Escrituras têm a fazer ao povo de Deus, a igreja, ser leal, ser fiel, até que isso venha a nos custar a própria vida. Mas por que é feito esse convite? Nós vemos aqui, em primeiro lugar, de que Cristo Jesus, ele também se entregou até a morte, Por isso ele se identifica àquela igreja dizendo assim, no versículo 8: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa identificação de Cristo é exatamente a mesma identificação que ele fez no capítulo 1, quando ele se apresentou a João, e nós vemos lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vemos Cristo se apresentando diante da igreja, não simplesmente como mais um ser humano, mas ele se apresenta lá no capítulo 1 como sendo o próprio Deus, glorioso em poder e em majestade, aquele que está sobre todas as coisas. E esse é aquele que é eterno. Por exemplo, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, Deus, ao se apresentar diante do povo, diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Agora Cristo se apresenta exatamente da mesma forma, dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou o eterno, aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega. Mas Cristo, além disso, ele também diz que é aquele que esteve morto e tornou a viver, o eterno
que não tem início nem fim, aquele que está antes de todas as coisas, se entregou na morte. Talvez aqui nós temos a maior diferença do cristianismo, daquilo que o Evangelho anuncia das outras religiões, porque aquele que é Deus não exigiu dos crentes que fizessem algo para que eles fossem redimidos. Ele diz: eu faço por vocês. O Evangelho é justamente aquilo que Cristo Jesus faz por nós, para que então nós venhamos obter a salvação eterna. E o que ele fez foi entregar a sua própria vida. E aqui ele diz: eu tornei a viver, ou seja, a morte não pôde contê-lo, ele foi levado e conduzido à morte, mas depois, ao terceiro dia, ele tornou a viver, não simplesmente para que ele prolongasse um pouco mais os anos de vida, mas para que ele tornasse a viver eternamente também. O que Cristo está dizendo aqui à sua igreja, a esses irmãos que estão na cidade de Esmirna: eu me entreguei à morte, eu padeci, eu então fui levado para resgatar um povo, entregando a minha própria vida. Vocês que estão agora passando por essas tribulações, deverão olhar para mim e não temer, porque eu não apenas fui levado à morte, mas eu venci a morte. Eu estou reinando sobre todas as coisas, porque a morte não pôde me conter. Isso faz então com que aqueles irmãos em Esmirna pudessem enfrentar as suas tribulações que eles estavam enfrentando, os sofrimentos, e eles então seguissem firmes no propósito pelo qual Deus havia chamado essa igreja, porque Cristo era aquele que estava vivo, é aquele que havia vencido a morte. Mas ele apresenta também aqui algumas características e marcas daquela igreja, que era uma igreja sofredora. Nós vemos aqui como era o viver daquela igreja. Versículo 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens a sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Nós vemos aqui Jesus dizer: eu conheço aquilo que vocês estão passando. Primeiramente ele diz: eu conheço a tua tribulação. Certamente uma das marcas da igreja de Cristo Jesus é o fato delas passarem por tribulação. Não há como desassociar, desde o início da igreja cristã, em Atos dos Apóstolos, especialmente a partir do capítulo 8, quando a igreja começa a ser perseguida cada vez mais intensamente. Então, a partir daquele momento, a igreja vai aumentando nas suas tribulações. Mas não apenas tribulação que faz com que eles tenham dias difíceis, de gente falando alguma coisa ou de gente zombando. Mas essa tribulação fez com que eles também fossem levados à pobreza. Nós vemos aqui, ele diz: conheço a tua pobreza. Essa palavra pobreza, no grego, ela não denota simplesmente alguém que tem limitações financeiras, alguém que de repente tem algum recurso financeiro e ela pode comprar algum tipo de alimento, ainda que seja pouco, ela tem a condição de fazer isso. A palavra que é utilizada aqui para pobreza era exatamente a mesma palavra que era utilizada para se referir à pobreza dos mendigos, aqueles que haviam sido completamente privados das suas riquezas e foram colocados em uma situação de não ter mais a capacidade de prover para si mesmo. Agora eles dependem da misericórdia de outras pessoas, e era extremamente comum esse tipo de pobreza naqueles dias. Provavelmente Cristo, ao se referir à igreja e à pobreza dessa igreja, ele se refere ao fato de que, por causa da tribulação, muitos desses cristãos haviam sido alvos do massacre romano ao retirarem as suas propriedades. Por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 10, diz que muitos crentes tiveram a alegria de serem expoliados dos seus bens materiais.
E justamente essa é uma característica dos crentes na cidade de Esmirna. Por causa da tribulação, muitos deles então foram levados à pobreza extrema de terem que ser expulsos de suas casas, terem as suas propriedades confiscadas, porque eles estavam praticando uma religião que não era aceita, pelo Império Romano até aproximadamente o 3º século. Então eles foram levados à pobreza extrema. Mas esses homens e mulheres, essa igreja de Cristo Jesus que estava ali, estava, na verdade, diante de uma cidade que era conhecida pela sua riqueza. Imagine o contraste que havia, da cidade belíssima, rica, mas havia um grupo de pessoas naquela cidade que haviam se tornado pobres por causa da fé que eles tinham. E é por isso então que entre parênteses aqui, como Cristo lembrando a igreja, mas vocês são ricos. Ricos não são os cidadãos de Esmirna. Ricos são aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus, que foi levado até a morte e deu vida a essa igreja. Essa é a maior riqueza. Então Jesus lembra essa igreja: por mais que vocês não tenham bens materiais, vocês foram privados de seus bens, vocês são ricos em Cristo Jesus. Além disso, nós vemos também de que esses irmãos foram acusados, caluniosamente. Aqui a palavra que nós temos é blasfêmia, aqueles que falavam mal desses irmãos. Aqui também o texto nos diz quem eram esses que acusavam caluniosamente a igreja. Ele diz que eram os judeus. Os judeus provavelmente foi o grupo mais interessado na perseguição da igreja, mais interessado que o evangelho não fosse propagado. Por isso, antes mesmo do Império Romano começar a perseguir a igreja, os judeus já estavam fazendo isso. Eles rejeitaram ao Messias, rejeitaram a Cristo, e assim que eles tiveram a oportunidade, eles também começaram a perseguir os cristãos. Por exemplo, nós vemos já no capítulo 7, Estevão sendo levado diante do Sinédrio para ser julgado, e ali muitas mentiras, muitas calúnias são ditas a respeito de Estevão e a respeito dos cristãos. Os judeus então eram aqueles que estavam constantemente buscando formas de acusarem a igreja falsamente. Provavelmente então a acusação que vinha da parte dos judeus para os cristãos era dizer: esses crentes aí, eles querem reverter o Estado, eles querem subverter o Estado romano, eles querem colocar um outro rei que eles chamam de Jesus e querem tirar a César como sendo o grande imperador de Roma. Mas isso era mentira, e então Jesus diz: eles na verdade pensam que são povo de Deus, mas eles não são. E a maneira como Jesus classifica isso é dizendo de que eles se declaram judeus e não são. O judeu então, que era descendente de Abraão, que se orgulhava de dizer: nós temos por pai Abraão, nós somos então descendentes do povo eleito de Deus, aquele que é o povo especial de Deus. Mas Jesus diz: como que vocês são judeus, se dizem povo de Deus e rejeitam a Cristo Jesus, rejeitam a igreja do Senhor Jesus? Vocês não são judeus, vocês não são povo escolhido de Deus. Ele diz mais que na verdade eles eram antes sinagoga de Satanás. Sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para ler as Escrituras, para ensinarem os seus filhos, para ter um momento ali de estudo das Escrituras. Esse costume começou a existir a partir do momento em que a igreja, o povo de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. O templo de Jerusalém foi destruído, então os judeus que estavam cativos na Babilônia, longe de sua terra, eles construíram e estabeleceram sinagogas nas cidades. Então o judeu, bom judeu, aos sábados ia para a sinagoga para se reunir com seus irmãos e estudarem as Escrituras. Só que Jesus diz a esses judeus: vocês não se reúnem ao redor da palavra de Deus. O que vocês
fazem é se reunirem ao redor de Satanás, porque vocês estão fazendo, na verdade, aquilo que é o desejo de Satanás, fazer com que o povo de Deus seja oprimido, de que o nome de Cristo seja envergonhado e o evangelho seja prejudicado. É isso que Satanás deseja e é isso que esses judeus têm feito. E eles pioram a situação aqui, e Jesus diz a esses crentes de que coisas piores iriam acontecer. Versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Por toda a perseguição que já estava acontecendo ali, Jesus ainda diz: e o diabo lançará alguns dos crentes em prisão, como que mostrando quem é que estava por detrás da perseguição romana, quem era que estava por detrás da perseguição dos judeus. Era justamente o diabo, Satanás, aquele então que no momento em que os judeus iam diante dos tribunais com acusações, com blasfêmias, eles davam ouvidos não à verdade, mas davam ouvidos ao diabo, e então eles executavam a injustiça e aí faziam aquilo que era prejudicial à igreja de Cristo Jesus. Mas o Senhor diz: não temas, porque é isso que o diabo irá fazer constantemente com a igreja. Mais ainda, vocês serão postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Toda essa perseguição, ao serem levados aos tribunais, às cadeias, às prisões, seria para os crentes como que prova da sua fé. Eles seriam provados pelo Senhor, para que fosse evidente em quem eles estavam crendo. Então, era justamente Deus permitindo que o seu povo fosse levado à prova. Satanás aqui usa a mesma situação para tentar o povo de Deus, para colocar diante do povo de Deus a dúvida: será que Deus irá cuidar de nós nessa situação? Será que Deus irá proteger os seus filhos? Será que Deus nos dará o necessário, a fé necessária nesses momentos? Mas para aqueles então que são povo de Deus, eles têm nesse momento não uma tentação, mas eles têm sim uma prova e uma maneira pelo qual Deus está trabalhando na fé desse povo. Por isso eles teriam tribulação. Mas Jesus ele acrescenta aqui, diz à igreja de que seria uma tribulação de 10 dias. O número 10 aqui, ele não significa literalmente que seria uma tribulação apenas de 10 dias, porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja passou por tribulação e perseguição feroz, pelo menos por 300 anos, intensamente. Levantava-se imperador, caía imperador, mas a situação era a mesma, de perseguição em relação à igreja. Portanto, foi muito mais do que apenas 10 dias. Quando Cristo diz aqui a eles que seriam 10 dias, significa de que a tribulação e o sofrimento seriam limitados. Eles não sofreriam para sempre, eles não estariam sob perseguição o tempo inteiro. Havia sido estabelecido por Deus um tempo onde essas perseguições e essas tribulações passariam. Portanto, eles poderiam permanecer firmes, dizendo: isso é breve. É justamente isso que diz o apóstolo Pedro, né? Se nós temos que passar por uma leve e momentânea tribulação, um leve momento de perseguição nesta vida, até o momento em que Cristo virá buscar o seu povo. Ele diz aqui, seria então 10 dias, marcando o tempo justamente em que essa igreja sofreria, mas seria resgatada para estar com seu mestre Cristo Jesus. Essas eram as marcas dessa igreja. Haveria grande tribulação, haveria pobreza, haveria falsas acusações e haveria sofrimento para essa igreja. E de fato isso, meus irmãos, Cristo já havia nos advertido que a igreja passaria por essas coisas. Se vocês lerem
as bem-aventuranças, justamente Cristo está dizendo: vocês passarão por essas coisas. Nós vemos depois o apóstolo Paulo dizendo justamente de que a igreja de Cristo Jesus, que é submetida a esse sofrimento, é como que o bom perfume que exala a Cristo Jesus, que para muitos significa morte. Eles rejeitam esse Cristo, mas para aqueles então que estão sendo entregues à morte por causa de Cristo Jesus, isso é um bom perfume. Interessante que a palavra Esmirna, ela também se referia a mirra, né? Os historiadores dizem que ao redor da cidade de Esmirna, nas redondezas, havia várias plantações, ou haviam várias árvores de mirra, e justamente a mirra, que era utilizada para o perfume, era utilizada para fazer com que houvesse incensos e houvesse um aroma agradável. Mas antes que a mirra chegasse a esse ponto, havia que ser triturada, havia que ser amassada, para que então se chegasse ao ponto adequado de ser uma planta aromática. Nós vemos justamente que a igreja de Cristo Jesus, ela passa por esse sofrimento, ela passa por todas essas coisas que ele tem descrito aqui, a igreja de Esmirna. Nós passaríamos por isso. Talvez nem todos nós, na história da igreja, passemos por exatamente essas coisas. Nem todos nós seremos despojados dos nossos bens, nem todo mundo será lançado à prisão, nem todo crente sofrerá uma calúnia a respeito da sua vida, nem todos sofreremos intensamente por causa do Evangelho. Mas o que nós não podemos perder de vista é o fato de que o crente ele deve estar desprendido dessas coisas. Ou seja, amar mais o seu conforto, amar mais a sua riqueza, amar mais a sua reputação, amar mais a sua alegria em seu dia a dia, do que servir a Cristo Jesus. O crente deve estar disposto a dizer: assim como Cristo Jesus me resgatou da morte eterna, e Ele mesmo se entregou, eu não considero então a minha vida mais preciosa do que qualquer outra coisa, a não ser viver para Cristo Jesus. E se eu tenho que sofrer essas coisas, eu sofrerei essas coisas. Quando nós então idolatramos isso, quando nós colocamos o nosso conforto, a nossa felicidade, os nossos planos e os nossos sonhos antes de Cristo Jesus, nós estamos dizendo que aquilo que é acrescentado a nós é mais importante do que aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas Cristo também nos incentiva a nós termos essa fidelidade até a morte, porque Ele nos diz que haverá um prêmio para aqueles que correm até o final. Aqui no versículo 10, no final do versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos aqui Cristo Jesus dizendo e incentivando a fidelidade, a lealdade até a morte. Ou talvez uma outra maneira de entender seria: seja leal ainda que isso venha te custar a própria vida. Seja fiel ainda que você tenha que ser levado à morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas por que ele diz isso? Porque ele diz que ao final, ou seja, ao encontrar a linha final, está reservada então para nós a coroa da vida. Coroa como prêmio que se dava ao corredor, ao atleta que se esmerava e chegava até o final, era dado a ele uma coroa. Mas essa coroa aqui, ele diz que é classificada como uma coroa da vida, ou seja, a vida verdadeira, a vida eterna que era dada àqueles que entregaram a sua vida, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, eles dedicaram a sua vida a Cristo Jesus, e eles então, em Cristo, encontram a vida eterna. Talvez alguns vão dizer: mas eu vou viver aí
com Cristo, ou ter a eternidade diante de mim, mas depois que eu morrer, não há nada mais. Talvez alguns vão para o céu, mas depois outros vão simplesmente deixar de existir. Por isso Jesus então, ele acrescenta dizendo aqui, de que aqueles que são Deus não sofrerão eternamente. Nós vemos a primeira morte, que é a morte física. A morte então que todos nós experimentaremos se Cristo não vier buscar o seu povo antes. Todos nós então um dia morreremos. Mas há uma segunda morte que o livro do Apocalipse nos fala, que é um lugar onde está destinado para que aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus permaneçam por toda a eternidade. Por exemplo, nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 19, essa segunda morte foi reservada para a besta e o falso profeta, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Esse lago de fogo é justamente a segunda morte que o livro do Apocalipse nos descreve, lá em Apocalipse ainda no capítulo 20. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz também de que o diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. No versículo 15 do capítulo 20 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, o diabo, o falso profeta, a besta, aqueles que não foram inscritos no livro da vida, não apenas enfrentarão a primeira morte, mas eles enfrentarão a segunda morte, que é a morte eterna, no lago de fogo, reservado então para aqueles que olharam para Cristo e disseram: nós amamos mais o nosso pecado, mais a nossa vida, e nós não confiamos naquilo que o Deus Criador propôs de vida eterna através do seu Filho Jesus. E diante disso, aqueles que leem deveriam temer, porque Jesus mesmo diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O temor deve ser, de fato, não dessa primeira morte que nós enfrentamos. O temor deve estar no fato de que nós nos apresentaremos diante do Deus Criador. E a segunda morte, a morte eterna, a morte espiritual, será permanente, em punição pelos pecados que foram cometidos em rebelião contra o Deus Criador. Mas a boa notícia então que o Evangelho de Cristo nos dá, de que aqueles que foram alcançados pela morte de Cristo, aquele que venceu a morte, ele diz: vocês não sofrerão a morte eterna, vocês não sofrerão dano da segunda morte. Vocês podem ser levados a prisões, vocês podem ser levados a sofrerem, vocês podem até mesmo perder a vida de vocês, mas lembre-se, vocês estarão com Cristo, vocês receberão a vida verdadeira, a coroa da vida, vocês receberão aquilo que não passará e não sofrerão a morte eterna. Muitos crentes de fato experimentaram esse tipo de testemunho. Talvez o mais emblemático nesse tempo fosse o testemunho de Policarpo, que era o bispo, o pastor em Esmirna, no ano 155, quando ele já era um idoso. Provavelmente ele recebeu e leu essa carta do Apocalipse. Ele que foi um discípulo de João o apóstolo, ele já no final da sua existência, já no final da sua vida, bem idoso, ele foi levado diante do procônsul da cidade e levado a negar, instado a negar a Cristo Jesus. E ele responde da seguinte maneira:
Por 86 anos eu tenho servido, e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu rei e meu Salvador? E ele continua dizendo: ameaças-me com fogo que pode durar por 1 hora, então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Policarpo foi levado à fogueira, e a história nos diz de que ele morreu queimado e não negou a Cristo Jesus. Ele diz: por 86 anos eu servi a Cristo Jesus. E certamente as palavras que foi endereçada à igreja de Esmirna ecoaram na mente de Policarpo ali, dizendo: ainda que você seja levado à morte, seja fiel, porque está reservado você a coroa da vida. Se você morrer, a segunda morte não virá sobre você. O que virá sobre você será a vida eterna. Esse é o maior incentivo que nós temos para, em dias de tribulação, continuarmos sendo leais a Cristo Jesus. Talvez nesses dias a nossa fé esteja sendo provada. Em quem que nós cremos? Em qual é o Deus que nós temos buscado? Talvez muitas pessoas justamente vejam os seus deuses, os seus ídolos ruírem, porque a economia vai mal, a saúde humana, como sempre, mais uma vez dá provas de que é extremamente frágil, e as pessoas que se gabam da riqueza, que se gabam da tecnologia, da ciência, ou da sua saúde, eles simplesmente não têm absolutamente nada em que realmente confiarem. Mas o povo de Deus, então, nesse momento, é chamado a reconhecer de que, ainda que o próprio Deus permita que os seus sejam levados à tribulação, a fé seja provada, a certeza que eles têm é de que Deus é o Deus em que nós podemos depositar a nossa vida por inteiro. Ainda que sejamos levados à morte, ainda que sejamos levados a dias difíceis, nós podemos então confiar de que esse Deus é quem tem nos guardado eternamente. Nosso problema às vezes é a perspectiva errada do valor que nós damos à vida. O apóstolo Paulo diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim, contanto que eu seja fiel ao chamado que Deus tem para mim. Da mesma forma nós podemos dizer, nós não devemos considerar a nossa vida mais valorosa do que a vontade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Se nós temos a perspectiva de que o que é valoroso são esses dias, o que é valoroso é juntar dinheiro, o que é valoroso é ter uma reputação, o que é valoroso é a nossa liberdade, nós então nos distanciamos da promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus. Nós aceitamos aquilo que Ele nos dá e nos ensina nas Escrituras. Por isso nós então dizemos, seremos fiéis, confiaremos, ainda que venhamos ter que passar por dias difíceis. Nós estaremos fiéis ao nosso Senhor, não porque nós somos capazes, não porque nós somos fortes, mas porque o nosso Senhor Jesus venceu. E Ele, então, é quem conduz o seu povo. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça viver de fato com fidelidade, até que a morte venha nos levar. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, que nos exorta, nos incentiva, que nos dá, ó Deus, aquilo que nós necessitamos para sermos crentes fiéis ao Senhor. Te agradecemos por Cristo Jesus, que venceu a morte. Te agradecemos, ó Deus, porque nele nós temos a verdadeira riqueza. Te agradecemos, Senhor, porque temos a garantia de vida eterna em Cristo Jesus, sabendo, ó Deus, de que aquilo que viria nos destruir por causa do nosso pecado, não nos destruirá mais, porque fomos libertados da escravidão do pecado. Ó Deus, ajuda-nos então a vivermos em função da verdade do Evangelho, dedicar as nossas vidas a Ti, sermos leais a Ti, ainda que isso venha nos custar a própria vida. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.